poderoso nome. Aleluia! Santo Deus, glórias a Deus. Que Deus seja louvado, irmão, por você entender isso, né? Então, que coisa linda é esse salmo, né? Às vezes a gente fica pensando, é fácil, pastor, citar um salmo. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Não, querido, quem não sabe é você, o que os salmistas enfrentaram enquanto escreviam esses salmos. A gente tem a sensação que eles escreveram nos melhores momentos da vida, em parques, em férias. Não, foi em meio a lutas e tribulações que a maioria dos salmos foram escritos. Então alguém que está dizendo assim, olha, te alegra, louva e bendiga o Senhor, é alguém que entende, sabe o que nós, alguém que entendeu e sabe o que nós estamos passando e enfrentando. Então aqui está a essência da nossa fé: colocar Deus à frente de todas as coisas. Aqui está a essência, é colocar Deus em primeiro lugar. Ele está dizendo, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força. Sabe, aqui está a essência da sobrevivência da vida cristã: colocar Deus à frente de todas as coisas, colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, né? As suas palavras, as palavras de Deus, a vontade de Deus, os desejos de Deus precisam ir à frente, precisam estar à frente. Na vida do verdadeiro cristão, as coisas de Deus não são complemento. Na vida do verdadeiro cristão, as coisas de Deus são a essência. Elas não vêm acrescentar, elas não vêm corroborar. Tudo começa nelas, tudo se move a partir delas. E hoje nós precisamos pensar na nossa vida dessa forma. Qual lugar o Senhor tem ocupado na minha vida? Qual lugar a vontade de Deus tem ocupado em mim? Qual lugar os desejos de Deus têm encontrado na minha mente, no meu coração? Qual lugar de fato Deus ocupa hoje na minha existência? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo de número 6. Livro de Efésios, capítulo de número 6. Logo após Gálatas, nós encontramos ali Efésios, capítulo de número 6. Eu vou estar lendo o versículo de número 16. Aqui nós encontramos acerca da armadura de Deus. Embora seja algo muito importante, de extrema importância toda ela, nós já outrora pregamos, citamos, mas hoje eu quero me deter nesse versículo de número 16 desse capítulo. Capítulo de número 6 da carta de Paulo à igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Capítulo 16 de Efésios 6 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. Algumas versões dizem assim: e acima de tudo, antes de tudo, à frente de tudo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aleluia! Irmãos, eu tenho duas notícias para você aqui hoje. Uma é boa e a outra é ruim. Não vou te perguntar qual você quer primeiro, né? Eu já vou dizer logo. Porque o que importa não é o que vem primeiro, o que importa é qual é a mais importante. O que importa é a qual vai prevalecer. O que importa é que de fato vai fazer diferença para nós. A primeira delas, queridos, é que os dardos inflamados do maligno existem. E os dardos inflamados do maligno estão por aí. Os dardos do maligno existem e, pelo menos por enquanto, não vão deixar de existir. Eles existem, eles são verdadeiros e, por enquanto, não vão deixar de existir. Mas a segunda notícia, e a que verdadeiramente importa, a que verdadeiramente nos interessa, porque é ela que faz diferença na nossa vida,
é que se existem os dardos inflamados do maligno, você precisa saber que você tem refúgio, que você tem um lugar de proteção, que existe um escudo disponível para nós. Se o alvo dos dardos inflamados do maligno é você, fique sabendo que o propósito do escudo da fé também é você. Se os alvos são direcionados, se os dardos inflamados do maligno são direcionados para você, saiba disso, que Deus providenciou um escudo da fé para você. Então existe proteção, existe refúgio. O problema é que nos dias de hoje tem mais crentes, mais cristãos investindo e perdendo mais tempo em tentar compreender o porquê dos dardos do que entender o propósito do escudo. Muitas vezes nós estamos mais interessados em descobrir por que o dardo está vindo, porque a Bíblia diz que teria dardos, e se ela diz os dardos inflamados do maligno tem. Então a questão não é me preocupar por que tem dardo, a questão é me preocupar aonde está o meu escudo da fé. Não é sobre ter os dardos, mas é sobre entender se eu compreendi o propósito do escudo. Sabe o que faz com que um soldado seja mais ferido em campo de batalha? Sabe o que torna um soldado mais vulnerável no campo de batalha? Não é ele, não é acerca de ter um inimigo, não é acerca de ter um confronto, não é acerca de ter uma batalha. É acerca de ele estar despreparado para essa batalha, de ele não estar devidamente protegido para essa batalha, dele não estar empunhando o escudo, de ele estar desprotegido nesse momento. Sabe, muitas vezes nós achamos que não vamos ser atingidos, ou que a forma de não ser atingido é pedir para que o inimigo não lance dardos. Talvez para não ser ferido a forma seja, olha, o inimigo não tem como não lançar mais dardos, como que eles não sejam mais lançados. Não, querido, é empunhar o escudo da fé. Esses dardos não vão cessar enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos na terra, enquanto nós tivermos vida. Acredite, os dardos vão existir. Mas a questão é o que eu tenho feito com aquilo que já está disponível da parte de Deus para nos proteger, para nos manter íntegros, Então, entenda, existem os dardos, e me deixe dizer, os dardos inflamados do maligno, o lugar deles não é na sua mente. O lugar dos dardos inflamados do maligno não é no seu coração. Porque a minha Bíblia não diz reflita nos dardos. O que é um dardo? É uma palavra, é uma situação, é uma atribuição, é algo que falam, é algo que acontece. Então a Bíblia não diz medita no dardo. A Bíblia também não diz sinta a partir do dardo. A minha Bíblia diz com o escudo você vai apagar os dardos inflamados do maligno. O problema é que tem muito crente que não apaga e ainda incendeia os dardos. Mas ele não está dizendo dê lugar na mente para o dardo, não. Dê lugar no coração para o dardo, não. O único lugar que o dardo inflamado do maligno tem na vida do crente, tem crente aí? O único lugar que o dardo inflamado do maligno tem na vida de um crente de fé, tem gente de fé que quer saber onde é? O único lugar é o escudo da fé. A tua mente não é lugar para dardo inflamado, o teu coração não é lugar para dardo inflamado do maligno. O único lugar é no escudo da fé, onde eles batem e são apagados, onde eles batem e são neutralizados, onde eles batem e perdem a sua eficácia. Mas muitas vezes parece que a gente fica sempre alimentando o dardo. Por que essa pessoa falou isso? O que ela quis dizer? E fica dias, irmão, se for para pensar em algo, pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que traz esperança, pensa naquilo que aponta para as coisas do céu. Às vezes a gente ouve uma fofoca, um boato, qualquer coisa, fica a semana inteira alimentando o dardo inflamado.
Daqui o dardo, puxa, mas é mesmo, né? E daqui o dardo vem para cá, mas a Bíblia não está dizendo para você dar lugar na sua mente para o dardo, a Bíblia não está dizendo para você dar lugar para o dardo no seu coração, não é para você apagá-lo, é para você neutralizá-lo. E pior, queridos, que muitas vezes, além de não apagarmos, parece que a gente carrega um imã que atrai. Através da desobediência, através da maledicência, através de tantas coisas, do escárnio, talvez parece que a gente atrai os dardos, parece que a gente vira um alvo assim, e aí está atraindo. Então a Bíblia não manda a gente pensar, ela não manda sentir a partir dos dardos, ela nos manda neutralizá-los, ela nos manda apagá-los. Ela está dizendo: você já tem o que você precisa para apagar esses dardos. Você fica tão preocupado com os dardos que você esquece aquilo que Deus já te deu. Você fica tão preocupado: por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por que aquele outro aconteceu? Não, eu já tenho o que eu preciso para apagar esses dardos. Eu já tenho o que eu preciso para guardar a mente. Eu já tenho o que eu preciso para guardar o coração. Eu já tenho o que eu preciso para guardar o espírito. Eu já tenho o que eu preciso para prevalecer em meio à batalha. Só que o problema é que somos crentes que queremos que a batalha acabe. Quer que a batalha acabe? Quer eu faça uma oração: Senhor, recolhe já? É só assim que a batalha acaba. Só que Deus não te manda para uma batalha despreparado. A armadura de Deus, a armadura de Deus, a armadura de Deus, capacete da salvação, sandália do Evangelho, cinturão da verdade, couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé. Você entendeu? Você entendeu o quanto você é revestido, armado e preparado para essa batalha? Espera aí, não, você não entendeu. Vamos lá. Capacete da salvação, cinturão da justiça, cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado aos pés a sandália do Evangelho da paz, empunhando a espada do Espírito e embaraçado com o escudo da fé. Não sei se entendeu, mas se tem que ter alguém que tem medo, é um diabo e não você. Você está preparado, revestido para essa batalha. Em nome de Jesus, que o diabo comece a olhar para a tua vida e temer. Talvez é a gente que anda, não, é ele que precisa. Ele está preparado, ele está revestido. Esse aí vai ser difícil. Não vai ser difícil, vai ser impossível no nome de Jesus, porque nós estamos preparados. Então para de pedir para a batalha acabar. Ela só vai acabar quando Jesus voltar. Até lá, meu irmão, vai ter batalha. Pastor, eu vim aqui domingo para ouvir isso. Eu não vou mentir. Se for para mentir, eu deixo e vou embora, irmão. Você veio aqui para ouvir a verdade. Você veio aqui para ouvir vida, aquilo que produz vida. Não adianta eu dizer para você: a batalha vai acabar, e quando sai daqui, chega em casa, já tem luta. E aí você ouviu que a batalha ia acabar. Mas eu estou dizendo: a batalha não vai acabar, mas sai daqui com o escudo da fé. Aqui, ó. Você chegar lá, vai ter batalha, você vai ter bem que aquele louco avisou, mas aqui eu estou preparado, eu vim preparado, eu estou aqui embraçado com o escudo da fé. Sabe, querido, uma batalha só é impossível de ser vencida se o combatente estiver despreparado. Não precisa muita coisa para derrubar um soldado despreparado. Já viu? Por que para alguns coisas tão grandes não abalam e para outros qualquer coisinha derruba? Ou pior, tem gente que passa a mesma coisa e os efeitos são diferentes. Situações iguais, mas resultados diferentes. Porque se somos cristãos, o que faz a diferença na nossa vida não é quem somos, mas é a fé que temos. É a fé que temos. Por que um Saul não derruba Golias, mas um Davi derruba? Um menino que naturalmente não estava vestido com uma armadura da terra, mas estava vestido com a armadura do Espírito. Por quê? Porque o mesmo gigante que parou um exército, parou um rei, não parou um menino, não parou um jovem. Porque a questão não é qual é o teu tamanho, não é qual idade você tem, não é quanto você já viveu. A questão é qual é o tamanho da sua fé. Quanto você tem de fé hoje?
E não é fé em você, não é fé nas pessoas, não é fé no pastor, não é fé numa denominação, é a fé em Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Qual é o tamanho da tua fé hoje? Você vem, Golias fala para Davi, você vem a mim com pedras e pau. Eu vou no revestimento, eu vou no nome do Deus de Israel, e Ele me dará a vitória. Sabe o que Davi está dizendo para mim? Não importa o teu tamanho, importa o tamanho do Deus que eu creio. Importa o tamanho do Deus que eu sirvo. Então, muitos soldados são vencidos no campo de batalha. E muitas vezes não é nem pela força do inimigo, é pelo seu despreparo. É por estarem despreparados, desprotegidos. Irmão, essa batalha que a gente batalha é uma batalha injusta, covarde, porque nós não tínhamos que passar, não. É que é uma batalha que a gente sabe quem ganha no final. A gente já sabe quem é o vencedor. A gente já sabe quem vai triunfar. E aí muitas vezes nós não temos essa fé. Então entenda, o dardo que te fere é o dardo que você não repele. O dardo que nos fere é o dardo que pela fé nós não apagamos. Aquele dardo que nós permitimos que nos acertasse. Então não se preocupe com a existência de dardos. Se preocupe em não estar utilizando o escudo da fé. Essa deveria ser a nossa preocupação. Essa. Sabe, isso me veio aqui agora. Antes de conhecer Jesus, eu vivia uma vida extremamente ansiosa. Quando o dia terminava, eu falava, ainda bem que terminou esse dia. Eu ficava um pouquinho aliviado que o dia terminou, mas eu já pensava assim, mas daqui 8 horas, 10 horas começa um outro dia, e o que vai ser desse dia? Às vezes eu pensava, eu não quero nem que o dia comece, eu preferia que ele acabasse. Eu preferia que ele acabasse. Eu preferia que amanhã eu nem acordasse, eu nem amanhecesse. Eu conheci Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fiz dele o meu Senhor, e daí os problemas acabaram? Não, mas agora eu tenho um escudo para enfrentar esses problemas. Hoje você não perde mais noite de sono. Hoje você não anda mais preocupado. Eu quero mais que o dia amanheça, porque eu tenho um dia para viver na presença de Deus. Vai ter dado, vai ter problema, vai ter limitações, mas nós já temos o que precisamos para vencer esses problemas, para vencer essas limitações. Mas o que é que talvez nos impede, querido? Nos impede de caminharmos assim com isso que já temos disponível. Porque Deus não está dizendo faça algo para receber. Ele está dizendo use, esteja preparado para o dia mau. Quando é que você é abatido? Quando é que nós nos sentimos mais fracos? Quando é que nós pensamos em desistir do evangelho, do cristianismo, do casamento, da família, e por que não dizer da vida? No dia mau. Só que a Bíblia não diz que o dia mau não chega, mas ele diz esteja preparado para o dia mau. Se ele diz para estar preparado para o dia mau vem. Mas você está na academia da fé, você está lá preparando, ouvindo a palavra, recebendo, sendo preparado, treinado, a cada culto, a cada ministração está recebendo, está tendo o espírito fortalecido, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho, e se o escudo é da fé, você ativa esse escudo pela palavra. Aí o dardo vem, mas você tem escudo, porque a palavra ativou a fé dentro de você. Talvez o que nos abate não são dardos nem tão poderosos assim, irmãos. O que é que o Osmar falou aqui, Jesus falando? Homens de pouca fé. Será que hoje Deus não olharia para nós? Nós estamos querendo dizer, Senhor, mas olha o que eu estou passando. Não ouviríamos ele dizer, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Então o que é que nos impede muitas vezes de estarmos usando aquilo que já está disponível para nós, que é o escudo da fé? Primeiro, porque atrás do escudo o soldado desaparece. Atrás do escudo o soldado não é mais notado.
Na verdade, eu não sei se você já viu que coisa linda é quando você vê um batalhão. Você já não sabe mais quem é quem. Tudo fardado, ou com os guerreiros, né, o capacete, o escudo. Você já não sabe, não importa mais quem é quem, importa qual é o exército, importa qual é o Senhor desse exército. Então, por que muitas vezes temos limitações para embraçar o escudo da fé? Quando fala aqui desse texto de escudo, e ele atribuía o escudo romano, o escudo romano não era como o do Capitão América, né? Ou não era aqueles quase triangular. O escudo, ele tinha o tamanho quase de uma porta. Ele era retangular, do tamanho de uma porta que chegava a esconder o homem atrás do escudo. Ou seja, atrás do escudo, o homem ele desaparecia. Era tão grande que protegia todo o soldado. E não apenas isso, protegia toda a sua armadura. Toda a armadura ficava protegida. Então, atrás desse escudo, a gente desaparece. Atrás desse escudo, a gente some. Pastor, mas daí ninguém me vê. Tá bom, mas nem o inimigo te acerta. Aí ninguém me nota, mas nem o inimigo te fere. Porque atrás do escudo a gente some. Atrás do escudo a gente está protegido. Atrás do escudo nós estamos guardados. Mas sabe, querido, talvez hoje alguns estão. Alguém acredita na lei da semeadura, irmãos? Lei da semeadura é bíblica, vem de Deus, é divina, é sobrenatural, mas também se aplica no natural. Não reclame do que você está colhendo enquanto você não mudar o que você está plantando. Tudo que a gente colhe, chega uma hora que a gente, tudo que a gente planta, chega uma hora que a gente vai colher. Por que é que hoje está esse efeito aí na natureza? Esse clima, porque o homem fez e o homem está colhendo. Porque o homem plantou e está colhendo. Porque o homem fez e a conta está chegando. Eu sempre digo isso aqui, não dá para a gente viver de maneira irresponsável, vive como quero. Não, uma hora o boleto chega. Uma hora a conta vai chegar. Ah, mas eu tenho cartão Black, não tem limite. Mas não é porque não tem limite que você não paga. Uma hora você vai pagar. Só que quando vem a gente fala, e agora? Coitadinho de mim. Não, irmão, é semeadura. É lei da semeadura. Plantou abacaxi e quer colher moranguinho. Não dá. Não tem como. Então, talvez alguns de nós ainda somos muito atingidos porque estamos expostos demais. Essa é a grande verdade. Talvez nós estamos aparecendo demais, estamos expostos demais. Sabe, querido, dessa forma, pessoas ainda, por que a pessoa vem aqui no domingo e ela recebe uma palavra e ela é ativada no seu espírito e ela sai daqui crendo, ela sai daqui, eu amo ficar naquela porta, eu vejo como vocês entram e eu vejo como vocês saem. E eu amo ficar naquela porta e está lá, Deus abençoe a sua semana, dá cá um abraço, e eu vejo como o semblante de muitos muda, só do entrar e sair. Mas por que quando na segunda, na terça, na quarta a gente já está assim, ó, de novo? Por que parece que a gente já está ferido de novo? Sabe por quê, querido? Porque durante a semana começaram a surgir as setas, e as setas começam a nos acertar, e elas vão nos combalindo, nós vamos ficando debilitados. Elas vão nos acertando e elas vão nos ferindo, vão nos machucando. Mas a questão não é porque elas surgiram. A questão é porque você não ofereceu resistência. A questão não é porque os dardos surgiram. A questão é aonde estava o teu escudo. Talvez estava no chão. Talvez estava largado. Talvez estava esquecido. Por isso os dardos foram acertando. E aí a gente chega na quarta de novo, como se isso aqui fosse uma UTI, precisando de ser ressuscitado. Você já tem o escudo da fé. Começa a apagar os dardos, começa a oferecer resistência. A palavra vem, o comentário vem, a situação vem para roubar tudo que você recebeu. Não, mete o escudo da fé e eu não vou alimentar essa palavra, eu vou apagar, eu vou neutralizar no nome de Jesus.
Esse é o lugar que elas precisam ter na nossa vida. Sabe, saímos daqui, ouvimos a palavra, estamos fortalecidos, mas vem uma situação. Às vezes o culto nem acaba e já tem gente atingida por dardo, irmão. Às vezes a gente não chega no carro e já está, o dardo já acertou. Por quê? Porque a gente sai com o escudo assim, ó. A gente sai assim, ó. Não, sai assim. Mas cadê o fulano? Não sei, eu só estou vendo o escudo andando ali, ó. É só o escudo que está aparecendo, mas é só o que precisa aparecer. Não é acerca mais de nós. Então, olha que interessante o que ele diz. Acima de tudo, embrace o escudo da fé. Acima de tudo o quê? Acima do capacete da salvação, acima do cinturão da verdade, acima da couraça da justiça, acima das sandálias do Evangelho, acima da espada do Espírito, embrace o escudo da fé. Pastor, mas por que isso? Todo o demais não é importante? É claro que é. É claro que é. Capacete protege, não protege? Mas o capacete, ele faz com que o dardo não te machuque tanto quanto machucaria. Mas ele não evita que você seja acertado. A couraça da justiça. Você já viu alguém que leva um tiro com um colete à prova de bala? Não fere, mas o sujeito vai uns 2 metros atrás. Fica roxo ali. Machucou, mas não machucou tanto quanto poderia. Mas o escudo? O escudo não permite que o dardo te acerte. Por isso ele diz, claro, capacete da salvação, cinturão da verdade, couraça da justiça, sandália do Evangelho, espada do Espírito, mas acima de tudo isso, o escudo da fé. Por quê? Porque ter o capacete da salvação sem fé, no dia mau, me faz colocar em dúvida a minha salvação. Está com a couraça da justiça, sem o escudo da fé, me faz ter dúvida na justificação em Cristo. Será que eu fui justificado mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Está com o cinturão da verdade, sem a fé, me faz duvidar dessa verdade. E aí, por último, que evangelho eu vou anunciar sem fé? Que caminhada de evangelho, que caminhada de anúncio de evangelho, de paz, eu vou anunciar vivendo atribulado? Porque sem fé eu não creio nesse evangelho. Está aqui, ó. O que nós vamos ficar falando de avivamento com um povo que não tem fé? Não estou dizendo que vocês não têm fé, irmão, não é isso. Mas será que adianta a gente querer botar fogo naquilo que não tem combustível para pegar? Faz sentido? Por isso nós precisamos de fé. E essa fé já está disponível para nós. Então todas essas partes, elas são comprometidas se você deixa o escudo da fé cair. Eu poderia perguntar, mas não vou. Mas pensa, quantos aqui já não duvidaram da sua salvação? Quantos aqui já não duvidaram se realmente foram justificados em Cristo? Quantos aqui já não duvidaram, será que isso é verdade? Sabe por quê? Porque é no dia mau que a gente é colocado em xeque. É no dia mau que a gente é exprimido para que a nossa fé floresça, apareça, resplandeça. Mas muitas vezes nós deixamos o escudo de lado porque nós queremos continuar aparecendo. Mas atrás do escudo ninguém me vê. Mas atrás do escudo o inimigo não te toca. Sabe, sem ele a gente vai viver de dúvida. Agora entenda, né? O que faz você ser verdadeiramente, o que me faz ser verdadeiramente atingido, né? Ferido, machucado, né? É a questão de não estar protegido com o escudo da fé. O escudo da fé não faz com que os dardos sumam. O escudo da fé não faz com que os dardos desapareçam, não. Mas ele pode, ele faz sim,
com que você continue protegido, que você continue intocável, que você continue sem feridas atrás desse escudo. Ele não faz com que os dardos sumam, mas Ele faz com que os dardos não te firam, não te toquem, não se aproximem de você. Sabe, deixa-me dizer aqui para alguns soldados aqui nessa noite, que já pensaram em desistir, em largar, largar a batalha, desistir, parar, sair, abrir mão de tudo, para quê? Para não serem mais atingidos. Tem soldado que fala: eu vou parar, chega, não quero mais ser crente. A gente vive sendo dado para todo lado. Não vou ser mais, não quero mais ser líder, pastor, nada, não quero, chega. A gente só se fere, vou parar. Mas me deixa falar com esses soldados aqui nessa noite. Deixa eu falar com você que já pensou assim, sabe? Eu vou parar para não ser atingido. Eu paro. Sabe o que é pior do que eu parar para não ser atingido? É que quando eu paro para não ser atingido, eu não só paro, eu mudo de lado. Agora, quando eu paro para ser atingido, eu não estou mais do lado dos que são alvo, mas eu estou do lado daqueles que atiram. Porque é essa forma que eu encontro. Querido, a Bíblia diz, existem luz e trevas, céu e inferno, Deus e Satanás. Não tem coluna no meio, não tem um lugar para você ficar neutro. Não existe neutralidade na vida espiritual, não existe. Não dá para ser terceira via no reino espiritual, não existe. Ou é luz ou é trevas, ou é o reino de Deus ou é o reino das trevas. Então eu estou aqui e eu não quero mais ser atingido, então eu paro. Só que quando você para, você troca de lado. Agora, por isso que às vezes me preocupa a crente que não sofre nada, Está tudo bem, cuidado com o lado que você está. Que uma forma de não ser atingida é estar do lado dos que atingem. Não tem dado, pois é, então observa o lado que você está. Mas deixa eu dizer para os soldados que já pensaram em parar, e quando você para, você não só para, você muda de lado. Eu sou um crente parado, não existe, irmão. Como é que falava antes? Eu não sou praticante, para outra religião falava, eu sou, mas não sou praticante. Agora que já vai para o IBGE, já vai pôr. Olha a vergonha dos cristãos, que já vai ser colocado no censo: cristão não praticante. Você sabe o que é um cristão não praticante? Não é um cristão. Não existe um cristão não praticante. Não existe. Não pratica, não é. Então parou, mudou de lado. Agora eu não sou atingido. Então escute, soldado, que estava pensando em parar para não ser atingido. Você não é atingido quando você para. Você não é atingido quando você empunha o escudo da fé. Por isso continua na batalha, continua firme do lado que você está. Esse é teu lado. Jesus morreu por você, para você estar. Vamos reclamar para Jesus de estarmos sendo feridos? Vamos fazer uma oração? Senhor, olha o que me fizeram. Me feriram. Fiz tanto e me machucaram. Dei tudo de mim e agora me machucaram. Talvez eu ouviria dizer: você só está colhendo o que você plantou. Mas já que você entrou no assunto, e eu, que levei as tuas feridas, que fui machucado por você sem merecer, que não pequei, que colhi aquilo que não plantei, mas colhi por amor a você. Aí talvez você ouviria Jesus dizendo: quem tem motivo para reclamar de feridas? Não sei você, mas eu nessa hora estaria embaixo da cadeira, dizendo: não é ferida não, papai, deixa, está tudo bem. Sabe, pensa, Ele passou por nós. Então, querido, não para não ser atingido, não. Você não precisa sair, você só precisa se proteger.
Você só precisa estar protegido. Vem, ouça a palavra gera fé. Sai daqui, tem uma vida de intimidade com a palavra, de oração, uma vida, sabe, querido, às vezes a gente pergunta assim, o que é viver com Deus? Sabe, parece que é uma coisa, queridos, não é ter hábitos em horários específicos para se relacionar com Deus, não é isso. Ter um relacionamento com Deus é estar plugado com Deus 24 horas, é ter uma aliança. Maridos aqui, maridos casados, você tem uma aliança, e aí passa lá 12 horas, ou você vai viajar, ficar 2, 3 dias fora, aí você precisa ir lá e achar uma mensagem escrita da tua mulher, para você lembrar que você é casado? Precisa alguém chegar para você e dizer, olha, você tem a Dioneia, você casou com ela, lembra? Então não precisa? Não, ainda que você esteja longe, tua mente está nela, ainda que você esteja longe, o teu coração está nela. Por quê? Porque vocês têm uma aliança, existe um casamento, existe um matrimônio, e por isso não se esquece, e nós dizemos, somos noiva de Cristo. E aí precisamos sempre de um lembrete, precisamos sempre de alguém lembrando, você tem um noivo, você tem um noivo, você tem um noivo. Sabe, eu tenho uma esposa longe dela, eu não preciso ficar buscando a fotinho dela para me lembrar que eu amo ela, porque o amor não vai ver pelo que eu vejo, o amor está dentro do meu coração, no meu relacionamento com ela. Só que a gente quer fazer um hábito, a gente quer, então vamos pôr uma oração tal hora, uma leitura da Bíblia. Não, está ali, você está no dia a dia, o teu coração está em Deus, você está plugado em Deus o tempo todo, está fazendo um negócio, mas está pensando em Deus, está se relacionando com Deus. Claro, tem um tempo de oração, tem um tempo de Bíblia, mas já pensou, esposa, se você tivesse que chegar para o seu marido e dizer, olha, todo dia a tal hora você tem que vir falar comigo, porque você está numa correria, você não tem uma hora para mim. Mas é assim que a gente faz com Deus. Não, a mulher, o marido está perto, está lá, né? Claro, às vezes sai uns raios, às vezes sai uns... mas está perto, e é um abracinho, é um beijinho, e é um afago, e é um carinho, mas sim, mas precisa marcar a hora? Todo dia, 1 hora você tem que vir aqui e me dar um abraço. Não, às vezes você acabou de dar, mas você vai para longe, aí dá aquela vontadezinha, aí vem cá de novo. Não é assim, porque existe um amor, existe um relacionamento, existe um matrimônio. E por que não existe com Deus? Porque ainda não assumimos um compromisso, um relacionamento de aliança, de amor com Deus. Por isso precisamos estar sempre sendo lembrados. E aí, já disse eu te amo para ele hoje? Já bateu o cartão lá? Não bata cartão, faça de Deus a tua prioridade, irmãos. Faça dele a tua prioridade. Então, o segundo ponto aqui. Então, entendeu, soldado? Não saia. Você não precisa sair, é só se esconder, é só se proteger, é só se alojar atrás do escudo e Ele te protegerá. Segundo ponto, porque usar o escudo é tão difícil para alguns. Estamos falando do escudo da fé, e atrás do escudo da fé a gente some. Não falei que some? Por quê? Porque muitas vezes surge uma situação que você quer fazer do teu jeito, na tua carne, não é assim? Mas a fé na palavra te ensina de outro jeito. Mas você fala, não, eu vou resolver assim, vai ser assim agora. Não, mas a fé me ensina, a fé na palavra me ensina a fazer diferente. E aí o que você tem que fazer? Se esconder atrás do escudo. E é fácil, irmão? Não é. Porque você está querendo dizer, eu vou fazer, eu vou resolver. Não, Deus está dizendo, não, só se esconde atrás do escudo da fé e deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E qual é o segundo ponto que compromete, que nos atrapalha? Segundo, atrás do escudo, a nossa visão é comprometida. Aqui eu vejo todo mundo, olha, aqui eu estou vendo tudo que acontece, aqui eu vejo tudo ao meu redor, mas se eu estivesse com um escudo na minha frente, eu não via mais ninguém, eu não enxergava mais ninguém. Isso é muito difícil para o ser humano, porque o ser humano quer ser enxergado e quer enxergar tudo. Só que a vida por fé não é de enxergar, a vida por fé não é feita de visão, né? Então, atrás do escudo, a nossa visão é comprometida. E eu preciso dizer, isso é verdade.
Atrás do escudo, a visão fica comprometida. Atrás do escudo, a visão ela é comprometida ali, ela fica limitada. Não é assim? Atrás do escudo, o soldado agora já não tem a mesma visão que ele tinha antes. Mas se por um lado a visão diminui, por outro, a dependência do seu capitão aumenta. Você já viu uns filmes de guerra, um filme policial, filme assim de estratégia, que está vindo um batalhão e o líder está ali, de repente o líder só faz assim, ó. Não é assim? O soldado ali não está vendo, mas o capitão está dando toda a direção. E como o soldado não vê, ele crê na direção do seu capitão. Ele crê na direção, na estratégia. Mas eu não estou vendo, não importa. Mas o meu líder deu a direção. O meu líder apontou para onde é o caminho. Então é quando a visão é comprometida que a dependência aumenta. Só que a gente está vendo, não pensa comigo. Jesus entra no barco dos pescadores que não pegaram nada a noite inteira e fala para eles assim: joga as redes. Pedro, põe o barco nas águas, vamos para águas mais profundas, agora lança as redes. É a mesma coisa que Jesus entrar no teu negócio que está difícil e querer dizer para você o que fazer. Só que o que ele faz, o que ele fala para você fazer não tem nada a ver com a lógica que você tem. Era de manhã, não se pega mais com rede, joga as redes. Mas se eu for ficar olhando para o sol, para o dia, para a rede, para o barco cheio de pescador desapontado, eu não jogo as redes. Então eu não vou jogar sobre aquilo que eu vejo, eu vou jogar sobre aquilo que eu ouço. Jesus, nós tentamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, sobre aquilo que eu ouvi, já lançarei as redes. Qual foi o resultado? Rede cheia, pesca maravilhosa, milagre. A gente quer viver milagre, mas quer andar pelo que vê. Não se vive milagre andando por aquilo que se vê. Abraão, me dá teu filho Isaque. Deus pode tocar em você? Não pode, irmão. Ou se ele tirar isso aqui de você, você já pensa em desistir da caminhada. Se ele tocar no dedinho língua ali, a gente não vou mais para a igreja. O que Deus está pensando? Vou dar um gelo em Deus. Tocar em mim, tocar na minha carreira, tocar no meu físico, tocar, fazer o amar. Você está andando pelo que vê, mas Deus quer te mover pela fé. Ele está dizendo: chega de andar pelo que você está vendo, é tempo de andar pelo que você crê. Sabe, quando eu ando pelo que eu vejo, eu limito o agir de Deus em mim. Pedro podia ter limitado: não, Senhor, não vou jogar não, estou cansado. E outra, já lavamos as redes. O Senhor veio dar trabalho para nós. Não, Jesus não veio dar trabalho para nós. É a gente que dá trabalho para Jesus. Jogar nas redes de volta não é trabalho para Pedro, porque ele agora se move pelo que ouve, sob a tua palavra. O que ele está dizendo? Porque o Senhor disse, nós vamos lançar. Então é atrás do escudo que a limitação é comprometida, mas a dependência é aguçada. Você começa a depender do que ouve. Não estou enxergando, mas fala aí, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, que eu não estou vendo, mas eu quero obedecer. Que eu não estou enxergando, mas eu quero me mover. Lembra de Paulo? Quando Paulo tem um encontro com Jesus na estrada para Damasco, o que ele pede? A visão. E sem visão, ele entende o que ele precisa. Vai orar, jejuar, até que Deus manda a revelação. Não é assim? Mas a gente quer viver o sobrenatural aqui vendo, pelo que vê. Sabe, querido, atrás do escudo não tem como se mover só pelo que se vê. Não tem, mas é mais pelo que se ouve. E o que ouvimos vai gerando cada vez mais fé. Por que às vezes a gente precisa perder a visão? Porque alguém que não enxerga, ouve melhor. Já foi comprovado que alguém que tem uma debilidade de um dos sentidos, outro sentido é aguçado. Tem gente que tem o tato mais aguçado porque tem uma deficiência em outro sentido.
Então, alguns que não têm visão, a audição é aguçada. Não sei porque é que eu não ando ouvindo Deus, porque você anda andando muito pelo que vê. Talvez quem anda pelo que vê não tem sensibilidade para andar pelo que ouve, pelo que escuta da parte de Deus. E meu irmão, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai escapar, vamos ler lá esse Salmo 91, verso 1, olha lá. Aleluia. Salmo 91, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno ele declara: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança, e Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Escondido no Altíssimo, no abrigo, no refúgio. Não estou vendo, mas Ele está me protegendo. Eu não estou vendo, eu estou escondido, mas Ele tem me guardado. Terceiro, querido, o que é que muitas vezes nós temos dificuldade de nos esconder atrás do escudo? Porque atrás do escudo o avanço é mais lento e mais demorado. Você crê na palavra de Deus? Mas ela não vai acontecer no teu tempo. Ela não vai acontecer no meu tempo. Atrás do escudo, o escudo é grande, o escudo é pesado. Então a gente agora anda mais devagar. O avanço é mais lento, mas em compensação é mais seguro. O avanço é mais demorado, mas em compensação vai permanecer. Não dá para avançar muito rápido com o escudo. Não dá, porque o escudo, é grande, desajeitado, pesado. Eu vou avançando devagar, mas vou avançando seguro. Eu vou avançando lento, mas vou avançando protegido. Irmão, tudo que nós nos baseamos aqui nessa comunidade é isso, nós não temos pressa. Nós só queremos nos mover em fé. Nós não vamos largar o escudo para ir mais rápido. Não. Nós queremos ir debaixo de princípios, de verdade, de palavra. E muitas vezes, para chegar mais rápido aonde a gente quer, a gente larga o escudo, a gente larga os princípios, a gente larga os valores. Porque não, Deus prometeu, Ele prometeu, mas não vai acontecer do meu e do seu jeito, vai acontecer do jeito dele. Quando nós largamos algo para chegar na promessa mais rápido, ainda que era a promessa dele, o método e o modo pela qual fizemos compromete aquilo que ele prometeu. Abraão, vocês vão ter filhos. Promessa. Mas ficam nessa idade. Cadê a fé? Abraão, Sara, se esconde atrás do escudo da fé. Abraão, vamos ter que dar um jeito para apressar a promessa. Nós não estamos aqui para apressar a promessa, porque até Deus não está tão interessado com a promessa. Deus está interessado com o que nós nos transformamos até chegar na promessa. Se fosse para ser naquele momento, Deus não poderia fazer acontecer naquele momento. Se fosse para ser naquele momento, se fosse vontade de Deus, o filho para aquele momento, Deus poderia ou não poderia fazer acontecer naquele momento? E por que não fez? Porque não era a hora. Abraão, você ainda não está pronto para ser o pai de multidões. Sara, você ainda não está pronto. Aí Deus prometeu um negócio, Deus prometeu um casamento, Deus prometeu algo. Vamos lá, vamos apressar. Quando você apressa, você compromete aquilo que Deus prometeu. Você chega no casamento, mas ainda não é marido. Aí a gente pega a mulher clamando: meu marido é imaturo. E aí? Casou com uma criança, se vira, amadurece. Cheguei no negócio que eu queria, mas perdi, porque não tinha know-how para isso. Cheguei onde Deus prometeu, mas não chegou do jeito dele. Isaac vai nascer, mas Isaac era o filho da promessa? Não.
Isaac era o filho da pressa. Obrigado, irmão. Ismael era o filho da pressa. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o filho do Espírito, da promessa. Mas o Ismael, vamos lá, pega uma serva, pega Agar e faz o filho que deu. Olha só como a gente é, irmão. E essa veio agora. A gente é tão abençoado que a gente usa a promessa para ter subterfúgios para apressá-la. Deus prometeu. E se Ele prometeu, tem que acontecer. E Deus está tão ocupado fazendo tanta coisa que eu vou ajudar que aconteça logo. Não. Ele quer que enquanto você espere, você se torne aquilo que Ele espera. Enquanto você está esperando a prometida, você vai se tornar algo que Ele prometeu para alguém. Enquanto a gente está esperando o negócio aparecer, Ele está me preparando para ser esse líder desse negócio. Só que a gente vai e apressa. E aí nasce o Ismael. Nasce não o filho da promessa, nasce o filho da pressa. Aí a gente diz, então vou separar agora. Então agora fecha o negócio, fale. Não, aprenda, está atrás do escudo. Aprenda, ainda que seja lento, é proteção. Ainda que seja mais devagar, é para permanecer. O escudo não é para que não aconteça, o escudo é para que permaneça. O escudo não é para que não aconteça, o escudo é para que enquanto não acontece, não te fira. Você esteja ali inteiro. Se Deus prometeu, fica na fé, fica no escudo, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eclesiastes 3, verso 1 diz: existe para cada coisa um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo para cada coisa, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabe, pior do que não ter tempo, é não ter propósito para aquilo que gastamos tempo. Tempo a gente tem, irmão. Como eu fico triste quando eu vejo pessoas que dizem, eu não tenho tempo para Deus. Fico muito triste, muito. Porque tempo não nos sobra. Sabe, se alguém for fazer um checklist do tempo que nós passamos aqui, Jesus vai dizer, falta de tempo não é desculpa para você não ter se relacionado comigo. Tempo você tinha de sobra. Então a questão não é falta de tempo, a questão é falta de propósito para o nosso tempo. E a pior coisa que tem, querido, é gastar tempo naquilo que não tem propósito. A pior coisa que pode existir é investirmos tempo naquilo que não tem propósito. Sabe, sem o escudo, a gente até chega mais rápido em alguns lugares, mas a gente não permanece nos lugares que chega. Já viu? Não, eu preciso entrar naquele lugar, Deus prometeu. Aí se dá teu jeito e chega lá. Aí dá 3, 6, 1 ano, está fora. Eu preciso fazer isso, faz. Sabe, sem o escudo a gente até ganha mais rápido, mas também perde mais rápido. Sem o escudo a gente até chega mais rápido, mas também sai mais rápido. Por que será que alguns na mesma velocidade que chegam se vão? Por que alguns na mesma velocidade que ganham perdem? Você já viu gente assim? Que está ganhando na mesma hora, de repente já está lá embaixo de novo. Perdeu. Por quê? Por que isso acontece? Sabe, nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque estão chegando, estão ganhando, mas não no alicerce da fé, não revestidos do escudo do Espírito, mas na sua força humana. Não chegaram aonde chegaram pela fé, porque acredite, se você chegar em algum lugar pela fé, se você chegar em algum lugar por Deus, só te tiram de lá se Deus quiser. Eu tenho essa convicção no meu coração. Eu só não fui ainda em lugares que Deus não quis que eu fosse. Então eu não fico tentando ir em lugar nenhum, irmão. Quanta gente que entra em contato comigo, posso pregar aí, posso fazer uma agenda aí, amigo, quem tem agenda é artista, pastor tem vocação. Eu faço agenda, irmão. Podia botar lá, pastor Luiz, telefone e tal, contatos. Que é meu contato, ele se chama Espírito Santo.
Espírito Santo. Às vezes as pessoas me ligam: pastor, pensei em você. Aí eu falo: aí, tudo bem. De onde você me achou? Procura divulgação minha por aí. Bom, já tive gente que me procurou e falou: quero te agenciar. Eu falei: vai procurar artista para agenciar. Mas nós fazemos cartaz, colocamos sua foto e começamos a divulgar. Você não está entendendo, eu estou atrás do escudo. E atrás do escudo eu não apareço. Atrás do escudo eu sumo. Mas assim você não vai chegar em lugar nenhum. Pode não ser, mas o passo que eu dou é seguro. O passo lento que eu dou eu permaneço. Vai devagar, mas não é para chegar em lugar nenhum na terra. É para permanecer na eternidade com Jesus. Quantos crentes cedendo a propostas, irmãos, vergonhosas. Mas se quiser não ceder, eu não chego, então não chegue. Existem alguns lugares que você vai chegar que vão te tirar da onde você deveria ter chegado. Eu não quero chegar em alguns lugares que me tirem da linha final, da linha de chegada, daquele grande dia, da onde está estabelecida a nossa esperança, aonde está estabelecida a nossa esperança, naquele dia, aonde Ele vai olhar e dizer: entra, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A linha de chegada, Ele não está falando aqui, Ele está falando da eternidade. E aí às vezes a gente está comprometendo. Muitos estão colocando a sua força no seu eu. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. O que ele está dizendo? Maldito é o homem que coloca a sua esperança na sua força, no seu braço, na sua capacidade. Deixou de crer, deixou de esperar na fé. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, eu quero aquilo que Deus quer. Eu quero viver aquilo que Deus espera. Sabe, querido, outra coisa: escudo não é objeto de decoração. O escudo não é para ficar na parede enfeitando. Não, o escudo é para ficar empunhado. Mas às vezes cansa, mas em Ele fere. Eu prefiro estar cansado do que estar ferido. Porque cansaço a gente recupera, mas ferida nem sempre cura. Às vezes é melhor estar um pouquinho cansado, porque no Senhor nós somos renovados, do que estar feridos por feridas que nós não nos protegemos. Como é triste ver crente que se fere por dardinho de nada, irmão. Um sorriu para mim, dardo, inflama. Não me cumprimentou, inflama. Não me reconheceu, inflama, dardo. E o dardo está voando, ó. Está por aqui, está por ali. Por isso está aqui o escudo. Hebreus 10:38 diz: ora, o meu justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que eu mais falo aqui? Queridos, nós queremos ser parecidos, semelhantes a Jesus, a ponto de Deus olhar para o céu e dizer: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Mas o que o texto de Hebreus está dizendo aqui? Ora, o justo vive pela fé, é pela fé que ele vive. Mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. A gente não só pode deixar de ouvir: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, como talvez a gente ouviria: esse é o homem que retrocedeu e a minha alma não tem prazer nele. Sabe, é pela fé, é pela fé. Sabe, o justo, ele está dizendo aqui, só tem vida. Meu irmão falou isso aqui agora, pouco ele falando aqui, ó, fé. O justo só tem vida graças à fé, é pela fé. Então, todas as vezes que nós pensamos em recuar, acredite, é bem provável que esse escudo já está no chão. Todas as vezes que você estiver andando muito ferido, não é porque a batalha está intensa, é porque você está desprotegido, é porque você não está empunhando o escudo da fé. A batalha é intensa mesmo, e nós sabemos, se tem uma coisa que o diabo é teimoso. Ele não vai desistir. Vou dizer mais, irmão, as coisas vão apertar ainda mais. Quanto mais o fim se aproximar, mais intensos serão as batalhas.
Por isso, quando vem para cá, a gente não fica dizendo assim, vai dar tudo certo. Sem o 11, não, sem o XR, não dá para ter o 11, não dá, irmão. Não dá, empunha o escudo da fé. Ainda que a luta seja intensa, ainda que o inimigo seja teimoso, você está protegido. Permanece. Um soldado sem escudo é um alvo fácil para a morte. O que compromete a nossa vida cristã não são os dardos do maligno. Você já viu gente que pensa em desistir e fala assim, não, vou parar, nossa, a luta está muito grande. Já viu gente falar isso? Vou parar, a luta está muito grande. Por que o diabo não lutava com a gente antes de a gente se converter? Porque a gente só luta com o inimigo. A gente só batalha com o inimigo. A gente só batalha com quem está do lado oposto. A gente só batalha com o adversário. A gente só quer guerra com quem é contrário, não com quem está a favor. Eu vi gente que diz assim, vou parar porque a luta está grande. Não, se a luta está grande, irmão, se reveste. Se reveste. Impunha o escudo da fé, Bíblia, oração, viva a vida de crente. Vai ter luta, vai, mas você não está sozinho, você está protegido, sabe? O que compromete é a ausência do escudo da fé. Por isso hoje, para nós nos aproximarmos do fim e orarmos, eu creio muito na palavra, eu digo sempre isso, de capa a capa, eu creio em tudo aqui, em tudo. Poderia dar um monte de atribuições para isso. Mais de 30 homens que escreveram, não foram contemporâneos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram numa riqueza de detalhes. Mas eu prefiro algo pessoal. Eu creio nesse livro de capa a capa, porque esse livro mudou a minha história. Esse livro mudou o meu casamento. Esse livro mudou a minha família. Esse livro mudou a nossa história. Esse livro tem mudado a vida daqueles que o conhecem e, mais do que conhecê-lo, o vivem. É por isso que eu creio. E esse livro, a Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 17, diz: assim então, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então me deixe citar um pouco da palavra para nós orarmos. Talvez hoje você está aqui e diz assim, mas eu não posso. A luta é grande, o inimigo é forte, as estratégias são terríveis e eu não posso. E eu não vou te dizer algo meu para te motivar, porque a fé não vem por aquilo que eu falo, a fé vem pela palavra. É pela palavra que vem a fé. Então, para você que diz, eu não posso, eu te digo, Filipenses 4, verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Você diz, eu não posso, mas a palavra diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe qual é o problema? Que nós usamos esse tudo posso para ter tudo aquilo que eu quero. Eu uso esse tudo posso para conquistar todas as coisas que eu quero. Eu quero aquela casa, e a Bíblia diz que eu tudo posso. Eu quero aquele carro, e a Bíblia diz que eu tudo posso. Eu quero aquela empresa, e a Bíblia diz que eu tudo posso. Só que esse tudo posso não é para ter tudo que eu quero. Nós deveríamos pegar esse tudo posso para ser tudo que Ele quer que a gente seja. E Ele diz, seja forte e corajoso. E você diz, mas eu não posso. Mas para adquirir algo, você diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele te diz, perdoa. E você diz, eu não posso. E Ele te diz, você pode tudo naquele que te fortalece. Consegue entender que a gente usa como a gente quer e não como Ele quer que a gente use? A gente usa para ter e Ele quer usar para a gente ser. Você pode perdoar, você pode amar, você pode continuar, você pode avançar. Tem gente aqui que disse hoje, não consigo mais suportar, mas Ele está dizendo, você pode todas as coisas
naquele que te fortalece. Aleluia. Está gerando fé, irmão. Está gerando fé. Eu estou vendo alguns escudos sendo empunhados aí. Eu estou vendo alguns escudos voltando para o lugar. Tem inimigos hoje retrocedendo. Opa, eles mudaram a estratégia. Aleluia. Nele nós podemos todas as coisas. Você usa o tudo posso para ter, mas deixa eu dizer, nele você pode vencer o pecado. Nele você pode vencer o vício. Nele você pode vencer a crise. Nele você pode vencer o problema. Só que eu quero esse tudo posso para ter. E Ele disponibiliza o tudo posso para ser. Para você ser tudo. Posso até dizer, nesse tudo pode. Você nem vai mais querer o tudo posso para ter. Você vai ser tão o que Ele quer, que o ter já vai ser, se tiver ter, se não tiver também, tudo bem. Já não é mais o principal. Sabe, talvez hoje você está aqui e você pode dizer, não tem como, porque eu estou enfermo, porque eu estou fraco, porque eu estou doente. Irmãos, eu conversava com um casal aqui ontem, são da área da saúde, né? Ele me passou um videozinho lá, porque assistindo com a minha família ontem, meu Deus, a gente chora vendo como as pessoas hoje estão com o seu psíquico abalado, psicológico, emocional. Eles falando o número de pessoas que chegam na unidade de saúde é extremamente maior. Pessoas com problemas emocionais, não é assim, do que físicos. Depressão, ansiedade. Mas isso está em todo lugar. E isso é sério. Então talvez você diz, eu estou doente, por isso eu não posso. Eu estou doente, por isso é difícil. Mas deixa eu dizer para você, e não é desmerecer nada do que você passa. Porque só você e Deus sabem o que você passa. Não estou desmerecendo. Mas o que muitas vezes nos para não é a enfermidade da terra, mas é a falta do conhecimento e do entendimento do favor do céu. Não é a enfermidade da terra ou a fraqueza da terra que nos para, é a falta da compreensão do favor do céu, do favor de Deus sobre a nossa vida. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Quem é o homem do Novo Testamento que mais nos ensina depois de Jesus? Alguém pode me dizer? O homem do Novo Testamento que mais nos ensina acerca de uma vida com Deus. Alguém tem um palpite? Paulo. A maior parte foi escrita por Paulo. Paulo é o homem que mais nos ensina depois de Jesus. Não é assim? Paulo. Mas pensa comigo, querido. O homem que mais nos ensina, Paulo, é um homem que tinha espinhos na carne e que a Bíblia trata como uma doença. Se tratava de uma doença. Então um dos homens que mais nos ensina no Novo Testamento era um homem enfermo. O homem que diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque sei o que está me reservado, e o que está me reservado não é para cá, por isso eu estou enfermo no físico, mas no espírito eu estou andando em fé, no espírito eu sei que está me guardado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, e ele disse-me, Paulo vai tratar com Deus, vai fazer o que eu disse para nós fazer, vamos falar das feridas, vamos. Aí Paulo vai, Senhor, eu tenho um espinho na carne que Satanás usa para esbofetear-me, para que eu não me ensoberbecesse. Verso 9, está falando para Deus dessa enfermidade, desse espinho, e Deus vai dizer, a minha graça é suficiente para ti. Paulo, você vem falar para mim da tua enfermidade da terra, mas eu só te lembro do favor do céu, eu só te lembro da graça. A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo ouve e recebe e vai dar uma resposta.
Paulo não faz biquinho e vai embora bravo. Ô Senhor, ouvi falar do espinho, o Senhor me trata assim, que Senhor insensível, que Senhor delicado, indelicado. Não, Paulo, eu sou tua força. Você tem a minha graça. Não venha me dizer o que falta quando eu sei o que eu te dei. Não venha querer apontar o dedo para mim e dizer, está me faltando. Ele vai dizer, eu sei o que eu te dei. Eu sei o que eu entreguei. Eu sei o que eu depositei. De boa vontade, porque eu ouvi. De boa vontade, o que eu vou fazer? Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe, Deus não furou Paulo. Já parou para ver quantas vezes Deus cura de fora para trazer para dentro? E aí quando chega alguém de dentro com moral, Paulo, Senhor, e esse espírito? Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o que é que Paulo faz? Agora eu vou me gloriar no Senhor, para que o poder de Cristo repouse em mim. Repouse em mim. Então Paulo não vai se vitimizar da fraqueza. Paulo não vai se vitimizar da enfermidade. Paulo vai usar para gloriar a Deus. Paulo usa para que Deus seja gloriado. Para quê? Para que Cristo viva nele. Para que o poder de Cristo se aperfeiçoe nele. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Certamente Ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele, e pelos seus açoites que o feriram, nós somos curados. Deixa eu dizer algo. Uma coisa é ter uma enfermidade, outra é viver como um enfermo. Paulo tinha uma enfermidade, mas não vivia como um enfermo. Consegue imaginar o diabo perdendo o sono por causa de um enfermo? Esse Paulo não dá sossego, nem doente o cara para. O que Paulo diz? O diabo usa o espinho para me esbofetear, mas não me para. O sujeito está lá incomodando o inferno, né? Então uma coisa é ter enfermidade. Por que eu estou dizendo? Porque hoje uma das razões que a gente dá é essa: eu sou enfermo, eu sou fraco, eu não posso. O problema é que às vezes nós colocamos mais fé na enfermidade do que no Deus da graça. Às vezes nós paramos mais para estudar acerca da enfermidade do que estudar do Deus que nos fortalece. Porque eu poderia dizer para você, no Deus que nos cura da enfermidade. Mas ser curado da enfermidade não é ter a enfermidade arrancada, é não viver mais debaixo do domínio dela. O espinho não foi tirado, mas Paulo vamos considerar espinho. Já pegou o espinho no dedinho? Espinho no pé, já pegou? Você vai andar, incomoda. Você vai pegar algo, incomoda. Você fala, vou parar de andar, vou parar de pegar. Mas Paulo tem o espinho. Mas quando ele entende que a graça é maior do que o espinho, quando o favor de Deus é maior do que a enfermidade, Paulo não para. Paulo gloria Deus com a enfermidade. Mas está doente, mas está gloriando a Deus. Está enfermo, mas não vive como um enfermo. Eu não estou falando para você fazer de conta que ela não existe. Deus pode dizer, esse pastor está sendo irresponsável, está me mandando correr. Irmão, ontem o café, a reunião de obreiros foi tão poderosa que houve até cura. A tua mesa cura. Foi lindo. Então eu não estou dizendo, não é acerca, mas é acerca de não andar como um enfermo. Pode estar aqui, mas não me limita mais. Porque o meu Deus disse que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Alguém quer, a pessoa quer que arranque para ela se sentir forte. Não, que Deus está dizendo para Paulo, tem o espinho, tem a doença, mas eu sou a tua força. A minha graça é a tua força. Você não precisa que eu arranque, você não precisa que eu tire.
você carrega. Você já tem a cura em você, a graça, o favor. Posso ter a enfermidade e não andar como um enfermo. Não é ser vítima, é gloriar a Deus, é gloriar a Deus. Consegue entender? O diabo fica dizendo: você está doente, você está doente, você está doente. Jesus fala: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se... O diabo fala: você está doente. E aí você fala: então arranca. E aí Jesus fala: eu vou arrancar aquilo que eu te aperfeiçoo. E o que Paulo disse? Paulo falou: o diabo me esbofeteia. Para quê? Para que eu não fique ainda mais soberbo. Dá glória a Deus pela doença, irmão. Às vezes a gente não fica pior ainda por ter uma espinha ali que nos limita. Tem gente soberba, irmão, no cumprimentar, no falar, no agir. Aí às vezes Deus tem que permitir um espinho na carne mesmo, que é para andar mais devagar, que é para pegar mais leve, que é para ser mais sensível com as pessoas ao seu redor. É o Paulo falando, irmão, para que eu não achasse mais de mim. Aleluia, tenha favor sobre a tua vida, tenha graça. E hoje você pode ainda estar dizendo: mas eu estou sozinho. Você pode ter dito: eu não posso. Você pode ter dito: eu sou enfermo, eu sou fraco. E talvez você está dizendo: é difícil porque eu estou sozinho. Um dos grandes males do século aí também é a carência. Quantas pessoas não se envolvem em furada por causa de carência emocional, afetiva? Não é assim? E às vezes a gente diz: eu estou sozinho. Então tá bom para você que diz: eu estou sozinho. Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amém. Sabe o que Jesus está dizendo? Estou com você todo dia. Tem um dia mau? Tem. Mas se você estiver em mim, eu estou com você no dia mau. Tem o dia do dardo? Tem. Mas se você estiver comigo, eu estou com você no dia do ataque. Eu estou com você no dia da afronta. Eu estou com você no dia da calúnia. Eu estou com você no dia da difamação. Eu estou com você no dia do esquecimento. Eu estou com você no dia da derrota. Eu estou com você no dia da perca. Agora a questão é: o que mais te importa? O que aconteceu? Ou quem está com você quando tudo isso acontece? Eu perdi, mas Jesus está comigo. Me caluniaram, mas Jesus está comigo. Falaram mal, mas Jesus está comigo. Eu prefiro que falem mal e Ele esteja comigo, do que falem bem sem Ele comigo, do que eu sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se coloca de pé, por favor. Pastor, mas eu não tenho recursos. E temos que ser obstinados. Não posso. Estou enfermo. E aí vai refutando biblicamente. Não posso, estou enfermo, estou sozinho. Tá bom, pastor, mas eu não tenho recurso. Salmo 23 e verso 1. O Senhor é o meu pastor. E de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada eu terei falta. Sabe o que deveria te assustar? Não é a falta de provisão da terra, é a falta da presença de Deus. O que deveria assustar não é a gente passar necessidade com Ele. O que deveria nos assustar é a gente estar alegre com tudo que tem sem Ele.
ter carrão, ter casão. Ninguém sabe que quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu não durmo, eu fico lá chorando. Que eu tenho crise de ansiedade. Eu não, irmão, eu durmo e ronco até. Eu tenho crise de ansiedade, que eu tenho pânico. Mas tem tudo que o mundo quer. Às vezes a gente tem tudo e o Senhor nos falta. Mas Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Irmão, o que você vai escolher hoje? Sensações, circunstâncias ou a palavra de Deus? O que é que você vai escolher hoje? Os dardos inflamados ou o escudo da fé? Escolha, a decisão é sua. Sabe, vida cristã sem o escudo da fé é mais ou menos como um carro sem gasolina. O carro tem tudo para funcionar, tem tudo para ir longe, tem tudo para ir rápido, mas sem combustível não sai do lugar. Pode ser o melhor carro, mas sem combustível de nada serve, de nada adianta. O objetivo dos dardos, porque eu não sei se você compreendeu, mas a Bíblia diz dardos inflamados, fogo. O objetivo dos dardos inflamados, sabe o que é? Incendiar a nossa carne. Não é isso? O dardo vem, vamos lá, vou resolver incendiar. Porque o alvo dos dardos é a nossa carne. O diabo quer acertar a nossa carne, quer inflamar a nossa carne. E o propósito do escudo: proteger o nosso espírito. Que o nosso espírito esteja protegido em nome de Jesus. Senhor, nós queremos uma